Tudo bom? Aqui é Guilherme Tucher, falando sobre periodização e treinamento. Chegamos no nosso 7º vídeo de um total de 14 que eu programei para poder falar sobre esse assunto. Estamos chegando cada vez mais próximo de entender os modelos de periodização, mas para que você entenda do que a gente está discutindo daqui para frente, é importante sempre que veja os vídeos anteriores, se você não viu, caso você tenha alguma dúvida, tá bom? Pensando agora especialmente na periodização, pessoal, é importante a gente entender um conceito para que a gente possa discuti-la. Mais para frente vou falar sobre algumas críticas que existem sobre os modelos de periodização, e não é que as críticas sejam erradas, mas muitas vezes a gente acaba entendendo alguma coisa de forma inadequada porque não compreende o seu conceito. Então o conceito que eu trago aqui para vocês é o seguinte, periodização é o planejamento geral e detalhado do tempo disponível para treinamento, de acordo com objetivos intermediários perfeitamente estabelecidos, respeitando-se os princípios científicos do treinamento desportivo que a gente falou lá atrás. Vamos tentar esmiuçar essa discussão aí. Então, periodização é o planejamento geral e detalhado do tempo disponível para treinamento. Então, se você for fazer a periodização de alguém, se você for fazer o treinamento de alguém, você precisa saber o tempo que essa pessoa tem disponível para treino. Tempo em relação às semanas ou meses que essa pessoa vai ter para poder se preparar para uma determinada competição, e tempo em relação à própria semana. A gente falou que pode ter um atleta que vive em função do processo de treinamento, ou pode ter uma pessoa que tem a profissão dela e ela quer treinar também. Então, qual é o tempo disponível que ela tem para treinamento? O tempo disponível que ela tem para treinamento durante a semana pode influenciar no período total que ela precisa se preparar para uma determinada competição. A partir do momento que eu sei o tempo total que eu tenho disponível, eu vou ter que me organizar para poder criar objetivos menores, que depois serão divididos ou separados em objetivos ainda menores, até que eu chegue na minha sessão de treinamento. Eu crio objetivos maiores, que são objetivos grandes, que serão divididos em meses, em semanas, até que eu chegue numa sessão de treinamento. Se eu não fizer essa subdivisão dos objetivos em termos gerais, o que eu quero para o final de 6 meses, e em termos mais específicos, o que eu quero para cada mês, para cada conjunto de semanas, o que eu quero para uma sessão de treinamento, eu posso estar oferecendo estímulos que são inadequados para aquela época, para aquele momento do treinamento. Então eu preciso fazer esse exercício, esse é um exercício de planejamento mesmo, de organização. E a gente muitas vezes tem dificuldade com isso. E eu me lembro de uma aluna minha do ensino superior, da Jennifer. Jennifer, se você estiver me vendo, não sei se você vai lembrar disso. Que eu falava sobre treinamento, sobre periodização, e ela falou assim: poxa, Guilherme, mas eu não consigo nem organizar as coisas que eu tenho que fazer, eu não consigo nem organizar a minha vida, como é que eu vou organizar isso tudo? Realmente, é uma tarefa que é complexa. Então a gente precisa dar organização e sentido às diversas atividades que serão feitas e a gente pense o período de treinamento. Então eu tenho lá uma organização detalhada desses momentos, vou criar objetivos para cada um deles para que eu saiba exatamente se eu estou caminhando como aquilo que eu planejei e para que eu saiba se eu estou respeitando aqueles princípios do treinamento que eu falei anteriormente. O que eu estou fazendo aqui e o que eu planejo fazer lá na frente está de acordo com os princípios do treinamento esportivo? Eu estou infringindo alguma norma aqui da periodização que possa me levar a ter um desempenho inadequado ou a um desempenho não tão adequado? Sim ou não? Discute, modifica? Não, tá bacana, vamos em frente. Então, a periodização tem essa finalidade, organização dos estímulos ao longo de um período de treino. Por quê, pessoal? Cada tipo de treino que a gente faz, cada método de treinamento que a gente utiliza, ele tem a finalidade de estimular determinada condição. Dependendo do que a gente fez, esse período de recuperação vai ser maior ou vai ser menor, e ele vai influenciar também em outros sistemas, em outras condições. Então, até que ponto o estímulo A, treinado num dia, vai influenciar o que eu vou fazer num outro dia, que é o estímulo B? Até que ponto eles são concorrentes, eles são conflitantes no processo de adaptação? Se é isso que eu estou planejando, sim ou não?
O que eu vejo é que muitas vezes os estímulos são feitos de forma aleatória, de forma não intencional, então a pessoa sai dando tiro para tudo quanto é lado. Pode ser que algum tiro ela acerte, mas a tendência é que ela não acerte nenhum desses tiros e pode ser que até esses estímulos eles sejam conflitantes e ao invés de levar o atleta a uma recuperação adequada para a melhora do desempenho, vai fazer o atleta realizar determinados tipos de tarefas que para quem é destreinado vai fazer ele melhorar alguma coisa, mas em longo prazo o efeito não vai surtir, não vai ser como o desejado. Então é importante que a gente entenda como esses estímulos deveriam ser organizados. Então, os períodos de treinamento, a periodização ela pode ser dividida em períodos, em fases, em etapas. A gente tem diferentes nomes para isso na literatura. O importante é a gente entender que um período maior ele é dividido em períodos menores para poder facilitar o entendimento do que está acontecendo ali e aquilo se torne mais palpável, se torne mais concreto, senão você não sabe o que você tem que fazer. Se você tem um objetivo para 6 meses, mas você não determina o que você tem que fazer ao longo das semanas de treinamento, isso você pode pensar na sua vida pessoal. Você vai fazer um concurso e você tem 10 meses para poder estudar. Se você não se organizar semanalmente, para poder saber o que você vai estudar, a quantidade de horas que você vai se dedicar, que horas você trabalha, que horas você estuda, que horas você vai comer, você no final das contas pode não conseguir se organizar de maneira adequada e não conseguir estudar o que você deveria estudar para o concurso que você vai fazer, para o vestibular. Então, com treino é basicamente a mesma coisa. E independente do modelo de treino que a gente vai utilizar, que a gente vai falar mais para frente, é importante a gente entender que em determinado momento do seu macrociclo, da sua periodização, você vai treinar para ter condições de treinar, e num outro momento você vai treinar para ter condições de competir. Caramba, que confusão. O que isso significa? Significa que você vai treinar durante um determinado momento da sua periodização para que você tenha condições de suportar aqueles estímulos que são realmente importantes ou mais relevantes na melhora do desempenho. Se você não faz essa base, se você não faz esse alicerce para poder conseguir suportar os estímulos de características de competição, que geralmente são mais intensos, você quando for treinar aquilo que tem mais qualidade, que está mais relacionado à intensidade, pode ser que você não suporte a quantidade de estímulos suficientes em função da base que você fez que foi inadequada. Falando sobre essa ideia do treinamento, me veio logo à cabeça também aquela ideia que a gente discutiu da carga de treinamento. É essa carga de treinamento, a relação entre volume, intensidade e recuperação, que vai dar vida a esses momentos da periodização. E a gente entender que a carga externa, que é aquilo que a gente prescreve no papel, é diferente da carga interna, que é a forma como o indivíduo responde àquele estímulo que você passou para ele. Aí tem a ver até com aquele princípio da individualidade biológica. Dentro, então, do processo de periodização, o objetivo mais importante é fazer com que o atleta alcance a final da periodização com uma elevada condição física, motora, técnica, tática, emocional, para que ele possa ter um excelente desempenho na competição. Só que acontece, se você tem um momento, até em função da característica do esporte moderno, do esporte nos dias de hoje, seja para os mais novos, seja para os atletas adultos, atletas de melhor nível de desempenho, você não vai ter um período de 6 meses de preparação para você competir um dia, para você competir uma semana. Isso não é comum. Então é comum que o atleta participe de competições com muita frequência. Dentro dessa necessidade de participar de competições, porque ajuda a melhorar a forma esportiva, de forma global, até a parte emocional, em função da necessidade de patrocinadores, o clube tem que participar de uma determinada competição e você, como atleta daquele clube, tem que participar da competição também. É importante que o treinador e os atletas, ou o atleta, entendam que existem diferentes tipos de competição. Você vai ter aquela competição sua que é alvo, que é o objetivo principal de toda essa periodização, de toda essa sistematização do ensino, do treino, que vai acontecer no final da periodização. Mas serão programadas também competições intermediárias que não têm a finalidade de desempenho máximo. E isso é importante, porque o atleta fala assim, mas eu estou cansado, como é que eu vou treinar? Como é que eu vou competir? Desculpa. Eu participei da competição, não tive o desempenho que eu esperava. Beleza, tá certo. A gente não descansou para aquela competição. E por que isso é importante?
Porque a competição-alvo vai exigir que você tenha um período prévio de 14 a 21 dias, geralmente o que a literatura traz para a gente, de recuperação para aquela competição. Se toda competição que você for participar, você tiver esse mesmo período de descanso para poder competir, você vai estar mais descansando do que treinando. Então você tem que ver qual é o seu objetivo. São essas competições intermediárias, que a gente pode chamar de competições de preparação, ou até uma competição seletiva. Ah, Guilherme, mas tem uma competição que eu preciso participar para poder obter índice para outra competição que eu considero mais importante, que é relevante para mim. Qual é a distância dessa competição seletiva para essa competição principal? Será que dá para a gente fazer um outro macrociclo entre essas duas competições? Ou elas são muito próximas, eu tenho que estender o meu período competitivo? Tudo isso depende. Então, o bacana é entender que cada competição tem uma finalidade. Isso tem que estar acordado entre treinador, atleta, dependendo do nível do atleta, até os familiares, para que a cobrança não seja de forma exagerada, de forma inadequada. Todo período de preparação, o seu macrociclo, então, a sua periodização, ela é planejada em função da competição-alvo. As competições que não são alvo são competições de preparação, que elas serão como se fosse, eu costumava dizer para os meus atletas, são competições de luxo. A gente vai viajar, são treinos de luxo, desculpa, a gente vai viajar e ao invés de treinar aqui no clube, a gente vai treinar num outro clube com outros atletas. É um treino de luxo para poder testar se o processo de periodização de treinamento que a gente está oferecendo para vocês está sendo feito de forma adequada. Então, ele vai estar sujeito a um tipo de estresse que é o específico da competição, que muitas vezes a gente não consegue repetir no treino. Isso é bacana. Isso vai acontecer no processo de preparação do atleta, para que ele vivencie essas angústias, esses medos, para que isso se torne, na medida do possível, comum para ele, para que na competição-alvo, a competição mais importante do macrociclo da periodização, ele possa ter o desempenho que a gente espera. Tudo bem? Tem dúvida? Escreve para a gente. Um abraço!